toma a sua Bíblia, a palavra de Deus, e repita comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Nessa noite, eu serei tocado pela palavra de Deus. E essa semente vai entrar no meu coração, vai germinar e produzir frutos. E a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu sou filho de Deus. E eu declaro que hoje eu vou ouvir a resposta que eu preciso, a resposta que eu anseio para tomar uma direção na minha vida, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você vai abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6, oh Senhor, a partir do versículo 45. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, vamos fazer a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra acabou de ser lida. E nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra nos sustenta, que a Tua palavra nos dá ânimo, que a Tua palavra nos revigora. Venha nos revigorar nessa noite. Nós queremos sair daqui, ó Pai, não, ó Deus, como religiosos que veio, ouviu uma palavra, ouviu uma pregação, amém, e volta para casa e fica por isso mesmo. Não, mas que a Tua palavra nas nossas vidas possa ecoar dentro dos nossos corações, a ponto de dividir mesmo a medula, a ponto de dividir, ó Deus, a alma, o espírito, Senhor. Ah, Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui impactados pelo Teu mover, Senhor, pela Tua unção. Me abençoa, Senhor, faça resplandecer a Tua glória sobre o meu rosto. Eu preciso de Ti, da Tua unção, que as Tuas palavras possam fluir, ó Deus, nos meus lábios. Te entrego mais uma vez toda a minha vida, em nome de Jesus. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Que texto tremendo. Que texto maravilhoso esse.
Essa passagem que diz que Jesus andou por sobre o mar para encontrar com seus discípulos que estavam em dificuldade. Ah, queridos, que sobrenatural, que milagre. Imagina você agora fechando seus olhos e contemplando ali, já no meio da noite, no meio da madrugada, aquela escuridão, o mar. Eu não sei quantos aqui já foram a uma praia. Eu não sei quantos aqui já ficaram até ao anoitecer numa praia. Mas quando você olha para o mar, o que você vê? Quase nada. De tão escuro que é. De tão densas trevas. Hoje as praias ainda estão um pouco mais modernas. Porque as praias de turismo você ainda tem ao redor ali. De toda a praia você encontra iluminação, mas não era esse o caso. Não era essa não era a praia iluminada que nós às vezes estamos acostumados, entre aspas, a estar pelo menos uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, eu não sei. Mas era diferente. Essa praia ali era diferente, esse lugar era diferente. E a Bíblia diz que um capítulo antes, que Jesus estava com os seus 12 discípulos e ele havia acabado de fazer um milagre tremendo. O que aconteceu? Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de pessoas. Homens, mulheres e crianças. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E aqui ainda fala que os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. 5.000 homens. E logo a seguir, depois dessa multiplicação, a multidão ainda estava ali, pertinho de Jesus. Quem que não quer ficar pertinho de Jesus? Para mim, para você, hoje é fácil e simples. Basta recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Você pode ficar pertinho dele 24 horas e ele em você também 24 horas. Mas ainda naquela época era diferente. Jesus estava ali em corpo físico. E se ele saísse, ou se a multidão deixasse ele, então eles não estariam mais com ele. Para nós hoje é muito fácil. Jesus está em nós o tempo todo. Se eu vou para cá, Jesus também vem. Se eu vou para lá, Jesus também vai. Porque Jesus é onisciente, onipresente em nossas vidas. Amém? Ele sabe de tudo, Ele sabe onde nós vamos, Ele sabe o que nós vamos falar. A palavra nem chega na nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos dizer. Não é verdade? Porque Ele é o El Elyon, o Deus Todo-Poderoso. E aí, então a multidão estava ali, ainda cercando Jesus. E Jesus fez o seguinte, Jesus viu que os seus discípulos, depois você vai perceber isso, Jesus com certeza percebeu que os seus discípulos estavam um pouco inquietos, por causa do versículo 52. Mas depois a gente chega lá. E Jesus, então, compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, para ir até Betsaida, enquanto ele o quê? Despedia as multidões. Então Jesus, no versículo 45, ele ordena que seus discípulos atravessem o mar. Embarquem e atravessem o mar. É interessante que Betsaida significa casa de pescaria. E Jesus então ordena que eles vão lá para vai lá para a casa da pescaria, atravessa lá e a gente se encontra lá. Vão para lá. Então Jesus dá essa ordem para eles. Mas tem algo aqui
algumas palavras que nós precisamos compreender. Noutra versão fala que Jesus ordenou que eles embarcassem e atravessassem o mar. E mar fala de quê? Mar fala de muitas águas. Muitas águas. E fazendo um paralelo espiritual, é o quê? São as ondas, as circunstâncias dessa vida, as águas dessa vida. Você já ouviu aquele ditado que diz, às vezes você quer falar alguma coisa, as pessoas falam para você, debaixo dessa ponte ainda vai passar muita água, não é? Não tem esse ditado? Está querendo dizer, olha, ainda vai acontecer muita coisa, fica tranquilo que ainda tem muita coisa para acontecer. Então o mar, ele pode refletir o quê? As circunstâncias da vida. As circunstâncias. Então muitas águas passam pela nossa vida. Diga comigo, muitas águas passam pela minha vida. E tomara que passem muitas mesmo, porque é sinal de vida longa. Amém? Não somente um rio, mas um mar mesmo possa passar assim pela nossa vida. Muitas circunstâncias. E enquanto eles embarcaram, enquanto eles iam atravessando para o outro lado, o que Jesus fez? Jesus começou a despedir a multidão. Queridos, avalia comigo. Uma multidão. 5.000 homens. 5.000 homens. E Jesus, na sua paciência, e eu creio que ele já liberou os discípulos para ele ficar mesmo ali, dando atenção. Não há uma multidão. Porque Jesus não via que era uma multidão. Os discípulos viam que era uma multidão. Os discípulos podiam achar que ia demorar. Às vezes, é como o filho do pastor, no final de um culto, que vê uma fila para ele orar. E o pastor está ali olhando cada um, mas o filho do pastor está pensando, ai, que fila grande, eu estou com fome. Eu quero ir embora, pai. Eu quero ir embora, mãe. Por exemplo, né? Ai, quanta gente ainda falta. E Jesus, talvez prevendo essa situação, já os liberou. Vai, vão atravessar o mar. Vai lá para o tema que vocês gostam, pescaria, Betsaida. Vai para lá. Mas Jesus estava ali, não perdendo tempo. Para ele estava investindo tempo. Podia ser uma multidão para as pessoas, mas para Jesus era a pessoa. Era o José, era a Maria, era a Ana, era a Cida, era a Dilce, era a Nayara. Jesus nunca vê uma multidão, Jesus nos vê individualmente. E aí, ele começa a despedir, e no versículo 46 diz que, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para orar. Interessante, né? Subiu. Fez um esforço. Sozinho para orar no monte. Ele aproveitou o momento que ele ficou sozinho. Ele, agora eu vou ter comunhão com meu Pai. No versículo 47 diz, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Já era noite. Fala para o seu irmão aí do lado. Olha para ele e fala assim, olha, já era noite. Já tinha escurecido. Pergunta para ele, você está vivendo de dia ou de noite? Não precisa responder se você não quiser. Mas no versículo 47 nós vemos que já era noite.
A tarde já tinha ido embora, ao fim da tarde, ou seja, já era chegada a noite. E o barco estava onde? No meio do mar. Estava no meio. Vocês já perceberam que para chegar no meio não é muito difícil nessa vida? Passa assim. Qualquer coisa às vezes que você faz, nós temos aqui uma costureira. E se ela tem então 10 vestidos para fazer, chegar até o 5º não é muito difícil. Mas a hora que chega no meio, parece que o negócio começa a ficar complicado. E aí, ao invés de nós olharmos, eu já fiz 5. A gente pensa, ainda falta 5. Então, a metade, assim, é um pouco complicado. Quando nós estamos no meio de uma situação, é um pouco difícil. É igual uma obra que chegou no meio. Ainda falta, ainda. E aquele barco estava no meio do mar. O que é o barco? O barco sou eu. O barco é você. O barco é a sua vida. E a Bíblia diz que até o meio eles conseguiram ir. Eles foram até o meio sem Jesus. E Jesus estava onde? Sozinho em terra. E o barco estava onde? No meio do mar. O mar é algo que dá estabilidade. Se você entrar num barquinho, o barquinho vai ficar fazendo? Não é isso? Você está no mar, o barquinho fica. E nessa vida, nós estamos assim. Muitas vezes, sem o quê? Estabilidade. Passando por problemas, por situações que nos sentimos totalmente à mercê das ondas e dos ventos. E era dessa forma que estava ali, aquele barquinho, no meio do mar. Mas o interessante é que eles, os discípulos, eles estavam em 12 ali. Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. Eles estavam em 12. Estavam juntos. Estavam na companhia um do outro. Mas eles estavam. Amém? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava sozinho e ele estava firme em terra. Jesus estava em terra. Para quem está no meio de um mar, quando avista terra, a terra fala de segurança. A terra significa acabou os enjoos. Está chegando, estamos chegando ao nosso destino. E Jesus estava ali, firme em terra. E ele estava sozinho. A Bíblia diz que ele estava sozinho. E no versículo 48, diz o seguinte: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Nessa vida, às vezes, é como o mar mesmo. Que ao mesmo instante que está calmo e tranquilo, se vem um vento do sul, levanta as ondas, faz com que as ondas se levantem. E então começa o quê? Uma turbulência. Começam ali aquelas ondas ficarem agitadas e a levar o barquinho para um lado e para o outro. E esse barquinho sou eu e você.
E eu não sei se você entrou aqui nessa noite com as ondas já um pouco agitadas na sua vida. Estava calmo, estava tranquilo, mas algo começou a agitar as ondas da sua vida. Algo começou a agitar essas águas. E você então se pega em meio a situações que são preocupantes para o seu estado emocional. Mas para o estado emocional de Jesus, Ele está onde? Em terra firme, em terra firme. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus viu eles em dificuldade. O Senhor Jesus os viu em dificuldade. O que isso significa? O óbvio. Jesus não é cego. Porque às vezes, quando nós estamos passando por aflições, a gente olha para Deus. Deus, o Senhor não está vendo isso? Jesus, olha para mim. E Jesus, eu estou te vendo. Eu estou te percebendo. Aliás, eu não fechei os olhos nem um instante para não te perder de vista. Jesus fala isso com você nessa noite. A Bíblia diz que não dormita aquele que te guarda. Quem é que te guarda, igreja? Quem é que te guarda? Jesus é o seu guarda. Ele é o seu Salvador. E Jesus se importa. Ele se importou com seus discípulos. Ele poderia ter dito, não, eles estão em grupo. Eles estão juntos. Eles já estão lá juntos. Eu que estou aqui sozinho. Não! Jesus não falou assim. Jesus não agiu assim. Mas Ele poderia. Ele que estava sozinho em terra. Mas Jesus, Ele se importa tanto. Ele te vê. Ele vê as suas dificuldades. Ele sabe quando você não tem mais forças. Ele sabe. E Ele sabia que os discípulos já estavam em sérios apuros. Quem aqui já ficou em sérios apuros? Poucos. Você que ainda não ficou, não estou profetizando, mas se prepare aí, porque nessa vida, às vezes a gente fica em sérios apuros. E aqueles discípulos estavam em sérios apuros. E o Senhor Jesus viu. E a gente entende que Ele tomou uma atitude. Quando Jesus viu que a dificuldade estava sendo maior do que eles. Quando Jesus viu que aquela dificuldade que eles estavam passando, que eles não iam conseguir, que eles estavam remando, eles estavam fazendo força para chegar do outro lado, mas eles não estavam saindo do lugar. Por que eles não estavam saindo do lugar? Porque o vento era contrário. Eles estavam remando para frente, mas o vento vinha contrário para segurá-los. E não permitia então que eles avançassem. Qual é o vento na sua vida? Qual é a situação que às vezes está te deixando parado? Qual é a situação na sua vida que não está permitindo que você prossiga? E você, por mais que você tente remar, você faz as forças que são necessárias fazer. Você se empenha, você se dedica, mas parece que a situação não avança. Parece que você não consegue, você não é promovido. Sua família permanece do mesmo jeito. Você dá um passo, sua família retrocede 2. Qual é a situação? Qual é o vento? É o vento sul, é o vento norte que está te parando. É uma enfermidade que parece que, quando parece que vai estabilizar, vai curar, volta tudo de novo. Vem à tona outra vez. O que é, igreja? A gente precisa, em momentos difíceis, em momentos que a gente está em apuro,
a gente precisa identificar. Não ficar só à deriva. A deriva. A deriva é um carro. Glória a Deus, Senhor. Eu recebo. Nem sei que carro que é, hein, gente. Mas ficar à deriva. Nós precisamos identificar aquelas situações, onde é, o que é, qual que é o vento que não está permitindo que eu avance. Se você está em sérios apuros, não importa. Não importa que horas que você precisa. Pode ser às 3 da manhã, às 3 da madrugada. Era exatamente esse aqui, olha, o horário. A quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, queridos, é 3 horas da madrugada. Isso quer dizer que todas as pessoas podem estar dormindo enquanto você está quase naufragando. Isso quer dizer que todas as pessoas podem estar no mais profundo sono enquanto você está indo à deriva. Mas existe um que não dorme e nem dormita, porque é o guarda de Israel, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele não optou em ficar ali em terra, em plena segurança. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu eles em aflição, porque o vento lhes era contrário, em dificuldade, veio ter com eles. Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E quando Jesus chega ali, o que acontece? Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, sobre as circunstâncias, no sobrenatural, no total sobrenatural, andando por sobre as águas, ao invés deles começarem a glorificar, ao invés deles começarem a dar glória a Deus, aleluia, o meu socorro chegou, a minha salvação chegou. Eles já tinham acabado de ver um dos maiores milagres, uma transformação de 5 pães e 2 peixinhos em alimentos para uma multidão de pessoas. Eles tinham acabado de ver isso, mas o que eles pensaram? Fantasma! 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 Ficaram desesperados, achando que era um fantasma. Meu Deus! Meu Deus! Oh, Jesus! E eles começaram a gritar. E pensaram tratar-se de um fantasma. Fala para o seu irmão, eles pensaram que Jesus, a bênção, era um fantasma. O que isso significa? Significa que a gente deve ter cuidado. Porque às vezes, Jesus dá a bênção e a gente enxerga ela como um fantasma. Você pede um carro, aí recebe um Fusca. Oh Deus, esse é fantasma! Fantasma! É só um exemplo, viu, querido? Só para distrair vocês. Mas realmente, Deus nos abençoa, não da forma com que nós queremos ser abençoados, mas da forma que Ele quer nos abençoar, porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe que se você tiver um Honda Civic, igual o nosso irmão ali, de repente seu coração vai ficar solar, você vai ficar limpando o carro toda hora, você vai ficar perplexo, você não vai querer dar carona, porque pode sujar o banco do carro, pode, mas o Fusca você põe todo mundo.
música nem está cabendo, mas você coloca e 5, e 6. E aí a família feliz. Aí que é o carro novo, uma vez eu estava dirigindo e parei no semáforo e olhei, gente, eu vi essa cena e eu achava que isso só acontecia em filme. E eu no semáforo fechado e o cara naquele carrão, o carro dele até brilhava. E ele com uma flanelinha, enquanto o semáforo estava fechado. Gente, eu olhei, o semáforo abriu e eu não acredito que eu estou vendo isso. Misericórdia. Ele é servo daquele carro. E Deus nos dá as coisas, não para que nós sejamos servos delas, mas que elas possam nos servir. Para que elas possam nos servir. E que seja usado para a expansão ainda mais do reino de Deus. Fala com seu irmão, cuidado. O fantasma pode ser a bênção que você está esperando, mas de uma outra forma. Então Jesus, Ele agiu assim, Ele fez isso. Ele foi ter com seus discípulos. E no versículo 49, diz o seguinte, que quando eles o viram, quando eles pensaram que ele era um fantasma, e gritaram, no versículo 50 diz, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse. Eles estavam agitados. Eles estavam eufóricos ali naquele momento. No momento de euforia, o que nós mais precisamos não é ouvir a voz do pastor, não é ouvir a voz da pastora. É muito bom, realmente é bom. Eu sei, eu sou ovelha também. Não é ouvir a voz do líder ali no telefone, te elogiando, falando, vai lá, você vai conseguir. A voz que nós mais precisamos ouvir é essa aqui, ó. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo. Eu posso ver uma voz ecoando ali naqueles corações, e é uma exclamação, e com certeza, em meio àquela euforia, ele pode ter gritado, tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. Nesses momentos de luta e angústia na nossa vida, nesses momentos em que nós sabemos que algo está para acontecer, nesses momentos em que nós sabemos que o inimigo está à espreita, e dá 3 horas da manhã e você não consegue dormir, dá 5 horas da manhã e você não consegue dormir, e você ora, mas parece que não está acontecendo. E você clama e o negócio parece que está barrado. É um céu de bronze. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você sabe o que eu estou querendo falar. Nesses momentos da nossa vida, em que as ondas parecem que vão se levantar. E Deus está te mostrando, Deus está falando com você. E o seu coração palpita forte, porque você sabe que o mundo espiritual está te avisando. E você ora, mas não acontece. E você consegue ver as ondas se levantando. Lá no meio disso tudo, a voz de Jesus ecoa.
A voz dele ecoa. Tem de bom ânimo, porque ainda que essas ondas se levantem, sou eu, o Todo-Poderoso. Eu sou contigo. Não temais. Não temais. Não temais. E para aqueles que conseguem ouvir essa voz suave, consegue já receber o escape e a vitória antes dela chegar, e já começa a andar como se a vitória já tivesse chegado, e já abre um sorriso nos lábios, e já começa a sorrir, e já começa a cumprimentar as pessoas com uma outra olhar, e as pessoas te ligam: você está feliz? Estou. Estou. Porque você contempla pela fé aquele Jesus que fez até o impossível, andou por sobre as águas para socorrer um barquinho no meio do mar. O que Ele não vai fazer por você? O que Ele não vai fazer pela sua vida? O que Ele não vai fazer por mim? O que Ele não vai fazer pela igreja dEle, que Ele deu a vida pela igreja dEle? Oh, meu Deus! Jesus fará o que for preciso para te ajudar. Ele não andou por sobre as águas à toa para mostrar que tinha poder, não. Ele andou por sobre as águas porque era necessário andar por sobre as águas para Ele estar ali. Então Ele vai fazer o que for necessário. Ele vai te tirar desse barquinho ali, dessas ondas, desse vendaval. Ele vai te tirar em vida. Em vida. E no versículo 50 diz, 51, e subiu para o barco para estar com eles. Então Jesus, além de falar: não temas, eu sou contigo, tem de bom ânimo, se você permitir, Ele vai entrar no barco da sua vida. Ele vai tomar a dianteira, Ele vai entrar ali. Olha, você estava remando, pode deixar que agora você está sem forças, é isso? Eu vim aqui foi para fazer aquilo que você não consegue fazer. Eu vim aqui para fazer aquilo que você não dá mais conta. Deixa comigo. Afinal de contas, eu carreguei uma cruz, e o peso dela não pode expressar em quilos, não tem como expressar. Não tem. Não tem. Ele simplesmente subiu para o barco para estar com eles. No momento de luta, estar com Jesus é o que mais importa. A gente esquece o tamanho da onda, a gente esquece se o vento é do sul ou do norte, a gente esquece tudo. A gente só quer a presença de Jesus, a gente só quer adorar Ele, o nome que está acima de todo nome, o nome que foi eleito, o Todo-Poderoso, o Divino, o Maravilhoso, Jesus Cristo, ponto. No tempo de luta, a gente só tem que estar com Ele. E é isso que Ele quer, sabe? Ficar juntinho ali de você. A hora que você deita naquele travesseiro e as lágrimas escorrem. A hora que você está ali debaixo do chuveiro e as suas lágrimas assim são confundidas com as águas daquele chuveiro ali. E você chora ali dentro para ninguém ver. Seu marido não vê que você está meio abalada ou meio abalado.
Sabe, para os seus filhos também não perceber que a rocha ali da casa deu uma balada. Jesus está ali. Jesus está ali naquele banheiro com você. Jesus está ali naquele negócio que não tem mais solução. Já faliu. E você ainda está chutando ali, ainda está tentando chutar essa bola para frente, mas ela é como uma bola de boliche. Não é bola de futebol. Não é leve. Jesus está ali com você. Ele está ali. Ele está ali. Ele quer estar do seu lado o tempo todo. E subiu para o barco para estar com eles. E eu quero te dizer, se você estiver com Ele, o vento vai cessar. A Bíblia diz que o vento cessou. Aquele vento cessou. As ondas se acalmarão. O vento ouviu a voz do Mestre. E eles ficaram entre si atônitos. Você vai ficar atônito com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tudo ao seu redor vai cessar. Tudo ao seu redor vai cessar. E quando chegar aquele silêncio, você vai ficar atônito. Você vai dizer: que silêncio é esse? O que é isso? O que é isso? Que silêncio é esse? O barulho era grande. As ondas eram grandes. Que silêncio é esse? Jesus vai estar ali do seu ladinho. Você vai ficar assustado, você não vai compreender. Porque simplesmente Jesus estará com você e você com Jesus. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um barquinho, de uma vida, no mar dessa vida. Ali, a diferença é o barquinho que tem Jesus. Ele consegue ouvir o silêncio. O barquinho que não tem Jesus não consegue ouvir o silêncio. E eu falei para você que eu ia falar sobre algo. De talvez por que Jesus mandou aqueles discípulos ir à frente. E é uma ressalva. Nós já estamos concluindo, eu queria que vocês colocassem de pé. No versículo 52 fala que quando os discípulos ficaram entre si atônitos, o versículo 52 continua dizendo: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido.
Eu disse para você que antes deles passarem por isso, antes deles passarem por essa luta. Ai, irmãos, quando Deus foi falando isso comigo hoje, eu falei: Senhor, ai, não permita que o meu coração seja assim, nunca, nunca. Eles tinham acabado de ver um grande milagre. E eles ficaram sem compreender. Eles não haviam compreendido o que tinha acontecido. Ei, milagre não se explica. Se você ficar perguntando demais, seu coração vai endurecer. E Jesus queria derramar amor. Derramar amor. E derramar amor em coração endurecido. Ai, é complicado. É complicado, sabia? Derramar amor em coração endurecido é difícil. E foi assim. Aí o que Jesus fez? Jesus os compeliu. Mandou que fossem. Eles tinham acabado de viver, de presenciar um milagre. E aí veio essa luta, eles passaram por essa luta. Quantas vezes nós experimentamos momentos de milagres com Deus e depois endurecemos nosso coração? Quantas vezes Deus nos chama pelo nosso nome, num dia e no outro a gente se esquece, endurece o coração, se volta, deixa de ir à igreja ou etc. Eu não sei quais são as atitudes de um coração endurecido. Graças a Deus, eu falo isso com toda a humildade, não é o meu problema. Mas se Deus está falando aqui, a gente tem que vigiar. Quantas vezes nós experimentamos momentos de milagres com Deus e depois endurecemos o coração? E Jesus faz um alerta ao povo dele, Deus fez um alerta ao povo dele: não endureçais o coração. Não endureçais o coração. E me veio uma lição em cima disso tudo. Lição moral da história. Ainda que eu não entenda a forma ou o meio que Deus está usando na minha vida, eu não posso endurecer o meu coração. Ele é Deus. Ele é que é Deus. Eu só preciso confiar. Eu só preciso confiar. Você só precisa confiar. Confie. Aquele que confia se entrega. Aquele que confia não fica resistente a um batismo, porque acha que batizar é religião. Não, eu não estou preparado. Quem estava preparado para batizar aqui? Levanta a mão. Gente, o seu preparo para o batismo foi feito lá na cruz do Calvário. Quando você fala, eu não quero batizar, você está negando a cruz. Você está falando, Jesus não precisava ter morrido por mim. A mesma coisa com todas as ordenanças. Quando a gente endurece o coração para o batismo, para o dízimo. Ah, vou ter que batizar e agora vou ter que ser dizimista, então. E fica endurecendo o coração. Cuidado! A lição é essa aqui, ó. Depois de um milagre, Jesus os compeliu, Jesus os fez entrar naquele barco e atravessar o barco sem ele. Porque ele queria derramar amor, mas eles estavam com um coração endurecido. E um coração endurecido pode impedir milagres, pode impedir cura. E era isso que Jesus queria ainda continuar fazendo ali com aquela multidão.
Mas eu sei que você tem uma boa notícia para me dar. E você está dizendo aí: Senhor, eu não quero ter um coração endurecido. Eu confio em Ti. Levanta suas mãos, diga: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio. Eu não confio em carros nem em cavalos, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu espero nele, confio nele. Comece a louvar o nome dele. Deixa fluir dos seus lábios um novo cântico de gratidão que demonstra confiança. Xeremanai andere, xeremanai andere. Digno de adoração, digno da minha gratidão. Como eu te amo, eu te adoro, meu Senhor. Confio em Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh, 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 Jesus. Seu nome é Leão. Seu nome é Seu nome é Leão. Seu nome é. Seu nome é Leão. Seu nome é Leão. Seu nome é Leão. Confio em Ti. Confio em Ti. Confio em Ti, 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 confio em Ti. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Senhor, confio em Ti, Senhor, confio em Ti. Confio em Ti.
confio em ti, confio em ti. Confio em ti, confio em ti. Oh. Somente em ti. O segredo é ter Jesus nesse barquinho. Esse barquinho é sua vida. Jesus quer entrar no seu barquinho. Oh, e o Espírito Santo está me dizendo que tem barquinhos aqui que estão à deriva, e Ele está em terra, e esses barquinhos estão no meio do mar. Se você sabe que é você, vem aqui pra frente agora. Vem aqui pra frente agora. Se você é esse barquinho, vem ter com Ele agora. Vem ter com Ele. Se você é esse barquinho que está à deriva, se você é esse barquinho que está disposto a deixar a religião de lado, a deixar aquilo que a sua família coloca sobre você, o peso da religiosidade, o peso da tradição. Jesus está aqui e Ele quer tomar a dianteira. Ele quer tomar os remos da sua mão e conduzir o barquinho da sua vida. Diga para Ele: Jesus, conduz a minha vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me reconcilio com o Senhor agora. Eu me reconcilio contigo agora. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, toma a minha vida em tuas mãos. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu barco, toma os remos, toma a direção. E eu, Senhor, que já estive em teus caminhos, mas me desviei, arrependido eu volto, na certeza que serei aceito. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu peço que você levante a mão aí onde você está. Você que nunca tinha feito uma oração assim, levanta a mão onde você está. Deus te abençoe. Ou você que está querendo se reconciliar com Jesus, levante a mão aí onde você está. Levante a mão. Eu peço a vocês que levantaram a mão, que venha se juntar aqui a nós, aqui à frente do altar. Seu lugar é no altar. Confio em ti. Eu não falei no começo da reunião que quanto mais perto do altar, mais unção a gente recebe. Vem cá. Vem aqui, junte-se a nós. Junte-se a nós. Vamos orar aqui por você. Vamos orar juntos aqui. Não importa a religião não, querido. Joga essa religião, ó, pra lá. Religião nos separa, mas Cristo nos aproxima. Eu quero fazer uma outra oração com vocês que estão aqui à frente. Repitam comigo: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo ao teu querer. Toma-me em tuas mãos. Senhor, não importa o tamanho das ondas, o que importa para mim
é a sua presença comigo. O que importa para mim é o Senhor do meu lado. Eu te glorifico e declaro mais uma vez que eu confio em Ti. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel, minha vida está em Ti, meus dias em Tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel. Você vai para a sua casa tendo essa confiança que o nosso Deus, Ele é fiel. Não importa o comportamento de um, não importa como o outro se comporta, não importa se o irmão não vigia, não importa se o outro vigia, o importante é que Deus é fiel. Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na sua. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não apenas hoje, mas todos os dias. Amém, Jesus. E que nós possamos viver debaixo da fidelidade de Deus. Vai na paz, meu irmão, vai na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus dias em Tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Minha vida está em Ti, meus dias em Tuas mãos.